Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Seja Servo, aonde a presença de Deus está, de nada se tem falta. Oh glória, te convido a ficar comigo até o final deste vídeo, porque Deus vai falar contigo. A Bíblia fala no primeiro livro, em Gênesis, que Deus faz todas as coisas. Deus é um Deus organizado. Há um curso a ser traçado nas nossas vidas. E Ele não inverte a ordem das coisas. Então Ele faz toda a terra, todo o mundo, Ele vai projetando, Ele vai criando. E depois, por último, quando tudo está formado, a terra está formada, Ele faz algo especial ali. Ele faz um jardim, Ele faz uma casa para Adão morar, porque Adão estava no seu projeto. Então Ele faz aquela casa, aquele lugar especial para que Adão pudesse ali habitar. O Emanuel se faz presente neste ambiente, queridos. Então esse aqui é o nosso ambiente de trabalho, né? E o Emanuel junto com a gente, porque assim é a vida de quem tem filho, né? E a gente precisa se ajustar. Então Deus faz aquele ambiente para Adão, o jardim do Éden, e Ele diz aqui: Adão, não vai te faltar nada, aqui tu tem de tudo, aqui tu pode comer de tudo, todas as frutas, de todas as árvores, menos aquela que eu coloquei ali, aquela que é do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que tu fizeres isso, os teus olhos serão abertos. Mas não é nesse ponto que eu quero chegar, não é sobre a árvore do bem e do mal, sobre a desobediência, eu quero falar sobre a presença de Deus. Sobre o Deus que criou todas as coisas e ofereceu ao homem e deu de presente ao homem, colocou diante de Adão tudo que Adão precisava. Porém, depois da criação do homem, eu não estou aqui falando contra o homem ou contra a mulher, eu estou falando de presença individual de cada ser, da presença de Deus, do que Deus é para cada ser que Ele criou. E Adão, quando estava no jardim, na presença de Deus, conversava com Deus. A Bíblia diz que Deus visitava Adão pela viração do dia e Adão conversava com o Senhor. Você não vai ver na Bíblia em nenhum momento Deus pedindo oração a Adão, porque isso acontecia. Deus não pedia clamores a Adão, porque isso acontecia. Ele estava ali presente, se relacionava diariamente com Deus. Deus visitava, Deus tinha prazer nisso, em atender Adão, e depois de ter feito tudo, de ter mimado Adão com todas essas coisas, ter presenteado Adão, Deus ainda está observando Adão. E a Bíblia diz que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Não se vê nenhum relato na Bíblia dizendo que Adão pede para o Senhor uma esposa ou uma companheira, ou que Adão observava os animais, ele nomeava os animais, mas a Bíblia não relata que Adão sentia falta de uma companheira, mas diz que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, Deus, Ele te vê e Ele conhece toda a tua necessidade. Eu te pergunto agora, tu que está passando por essa situação, Deus não estará te vendo? Deus não está contigo neste ambiente e Ele não sabe, não conhece todas as coisas? Ele sabe exatamente o que tu precisa. Então nós nos perguntamos: o que está faltando? Por que eu não consigo vencer? O que me falta? Há uma coisa a qual o homem não inverte Deus não inverte a ordem das coisas. Há uma coisa especial, essencial para a vida do homem: a presença de Deus. Sem a presença de Deus, o homem está morto. Sem a presença... Irmãos, desculpa a minha aparência aqui, porque estamos em consagração já há alguns dias, até não tenho postado vídeos, peço perdão para os irmãos aqui, e justamente por causa disso, porque eu gasto um tempo para arrumar meu cabelo, tá passando por um processo meio complicadinho, e eu gasto um tempo para me ajeitar, né? E para mim todo o tempo é precioso, né? Então, como a gente está em casa, eu escuto muito uma missionária que eu amo, né? Uma pastora que eu assisto o canal. Ela diz: a gente tá em casa mesmo, vocês estão aí na casa de vocês estão tudo, né, do jeito de vocês, e eu tô aqui na minha casa. Então a gente abre aqui e faz como dá para fazer, tá? O importante é que a palavra chegue, porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus, a palavra é do Deus vivo, e ela prospera naquilo que ela foi enviada. Então eu creio que essa palavra ela vai prosperar na tua vida. A presença do Senhor é aquilo que não pode te faltar. Quando há presença de Deus, não há falta de nada. Quando há presença de Deus, todas as coisas te são supridas. Quando há presença de Deus, há proteção para a tua vida, há livramento para a tua vida. A questão é por que Adão, estando ali com o Senhor,
ele acaba se perdendo, ele acaba não ouvindo a voz de Deus, porque ele conversava com Deus. A partir do momento que Deus entrega Eva para Adão, eu não estou falando contra a mulher, entenda isso. Eu louvo ao Senhor Jesus pelo ministério feminino, ministério das mulheres, porque Deus comunicou ali a consequência do pecado de Adão. Deus comunicou a consequência do pecado de Adão quando Adão peca, e ele amaldiçoa, comunicou também a maldição sobre a mulher. Vou ter que chamar aqui, ô amor, dá pra pegar ele rapidinho pra mim? Tô num vídeo aqui. Às vezes eu paro o vídeo e faço de novo, irmãos, mas eu não vou parar esse vídeo, não vou fazer de novo, porque a gente tem tido essas dificuldades aí, mas isso aí a gente tem que aprender a lidar com isso, tá certo? E aí o Emanuel resolveu falar bastante agora. Obrigada, amor, obrigada. E o que acontece é que Deus entrega Eva, rapidinho, só pra mim terminar aqui. Aconteceu que Deus entrega Eva para Adão, porque Deus sabe que Adão sente falta de alguém que seja igual a ele, para que pudesse desfrutar das coisas do céu e ter uma companhia, assim como Deus fez os animais de pares, fez de casais, ele também já tinha projetado Eva para Adão. A Bíblia fala de uma forma que nós podemos entender. Eu gosto da explicação do professor Rodrigo Silva, quando ele diz, a Bíblia diz assim, não é bom que o homem esteja só, né? Deus não sabia disso? Claro que Deus sabia, mas ele fala de uma forma que a gente consiga entender o que ele quer dizer, né? Porque senão, de outras formas que ele falar, a gente talvez não consiga entender a colocação do Senhor para as nossas vidas. E ele vai dizer isso, não é bom que o homem esteja só, então ele faz uma companheira para Adão, ele presenteia Adão, só que tudo que Deus deu a Adão, nada poderia afastá-lo da presença de Deus. É isso que Adão não entendeu. E Adão, que conversava com Deus todos os dias, agora ele passa a conversar com a sua esposa todos os dias. Há algum problema nisso? Nenhum problema. O problema é que ele perdeu a prioridade. Ele não deu mais prioridade ao relacionamento com Deus quando deu ouvidos à sua esposa. Porque é o que Deus diz. Adão, porque tu deu ouvidos à tua mulher. Não é o problema de conversar com ela, é porque Adão chegou primeiro. Quando a Bíblia fala da sujeição masculina, ela não fala porque o homem é melhor, não, ela fala porque o homem chegou primeiro no jardim, ele conhecia a lei. É como nós chegamos primeiro em algum lugar, a gente se informa daquelas coisas que estão acontecendo no ambiente, e a gente vai, quando chega e vê, ou alguém já está ali naquele ambiente, a gente vai se reportar àquela pessoa e perguntar, como é que funciona aqui? Eu quero saber como é que funciona esse lugar. Né? Tem alguém responsável aqui por este lugar, e Adão era responsável pelo jardim. Adão era cuidador desse jardim, Deus entrega para ele e diz, Adão, tu é responsável por lavrar, por cuidar, por plantar, por regar, por tratar aqui a terra, cuidar das coisinhas que eu te dei, né? E o que acontece é que Adão passa, e quantas vezes nós fizemos isso, ele passa a ouvir a sua esposa. Muitas vezes o Senhor tem te dado direção e tu tem ouvido pessoas que não têm direção de Deus e têm perdido a presença de Deus, não têm dedicado tempo. Eu te convido hoje, quanto tempo tu tem orado por dia, quanto tempo tu tem passado na presença de Deus, quanto tempo tu tem usado para buscar a Deus. É o melhor tempo que tu pode investir. Começa com um pouquinho tempo, se tu não consegue orar muito, talvez tu não tenha nem palavra para orar. Mas quando eu comecei a orar, eu me lembro que eu me ajoelhava no chão com sede, muita sede de Deus, e eu passava 2 horas ajoelhada, e às vezes eu não falava nenhuma palavra, só que o Espírito Santo começou a falar palavras na minha boca, e eu comecei a aprender a orar. Às vezes eu ia na igreja, eu repetia todas as orações que as irmãs falavam, porque eu estava aprendendo o que eu deveria orar. Claro que eu sempre falei com Deus, desde criança sempre falei, mas como se eu ouvia falar que as pessoas oravam muito tempo, as pessoas passavam bastante tempo na presença de Deus, eu ficava pensando, mas o que eu vou falar tanto com Deus, né? E aí a gente vai aprendendo que existem muitas coisas para a gente falar com Deus, principalmente neste mundo que nós estamos vivendo, porque o mundo jaz do maligno, mas nós não somos daqui. Nós ansiamos pela presença de Deus através do Senhor Jesus Cristo, que foi a porta de salvação que Ele nos deu. Por causa do pecado que entrou no mundo, Adão foi condenado à morte, ou seja, toda a humanidade. Se Adão e Eva tivessem morrido, nós não estaríamos aqui. Mas por causa do amor de Deus pelo ser humano, a lei exigia sangue, e Ele envia
o seu filho para morrer no nosso lugar. Nós não conseguimos vencer, mas ele consegue vencer a tentação do diabo que Adão não conseguiu vencer. Jesus é o segundo Adão que venceu na cruz do Calvário. Ele se entregou a si mesmo para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E quando ele subiu aos céus, ele ascendeu aos céus, ele nos deixou um consolador. Ele disse, eu preciso ir para que ele venha ficar com vocês. E ele veio. É o Espírito Santo, ele é teu amigo e eu quero te convidar a clamar por ele agora. Convida ele para estar contigo na tua casa, na tua presença, na presença dele. Pede, Senhor, Espírito Santo querido, manifesta a tua presença no meu lar, dentro da minha casa, na vida do meu esposo, na vida dos meus filhos, no meio da minha família, no meio do meu trabalho, no meio da minha igreja. Manifesta a tua presença. Eu preciso de ti. Clame a presença dele todos os dias na tua vida. Não despreze a presença de Deus. Não despreze a presença do Altíssimo, porque se tu estiver na presença, tu nem vai precisar pedir. Tem coisas que tu não vai precisar pedir. Hoje, ainda ontem, eu comentei com meu esposo algo sobre uma ligação de uma pessoa que eu há tempo não recebia, e o que aconteceu de noite pela noite, essa pessoa me liga. E a gente vê, a gente entende que quando nós estamos na presença de Deus, não, além disso, isso aqui é uma coisinha que eu tô te contando, mas tem coisas que a gente tem vivido, que a gente entende, a gente sabe que Deus é bom quando nós buscamos a Ele. Quando nós entendemos que a prioridade é Ele, todo o resto Ele acrescenta, tu não vai precisar pedir. Tem coisas que tu não vai precisar pedir, automaticamente o Senhor vai enviar para a tua vida quando tu entender que a tua prioridade tem que ser o Senhor. Clame por Ele, anseie por Ele, assim como a corça anseia pela corrente das águas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai soberano, toma o teu filho, a tua filha neste momento e enche ele do teu espírito. Vá, Senhor, com que ele sinta a sede do teu poder, da tua presença, de se derramar, Senhor, na tua presença, Pai, de buscar, Senhor, a tua amizade, a estar contigo, Senhor, todos os dias, conversar contigo, falar contigo, de forma nenhuma não te substituir por ninguém. Que ele possa entender, que ela possa entender quem é o Senhor Deus, quem é o Deus Criador, o Deus poderoso, o Deus que tem o controle dos céus e da terra, que sempre existiu. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto muita graça de Deus aqui. Muita graça de Deus, eu quero te abençoar através dessa palavra. Eu quero te pedir, se tu recebeu essa palavra, quiser compartilhar com alguém, tudo é para a glória do nome do Senhor, a glória do nome do Senhor, tá certo? E que a gente possa buscar mais da presença dele, porque ele é maravilhoso. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.